quale teis Christi lava me, passio Christi conforta me, opponei Iesu exaudine. Leitura do livro do profeta Isaías, capítulo 55, e versículo 6. Coloque a mão no seu coração, com a mão no coração, atentamente ouça. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Eu vou ler mais uma vez. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Palavra do Senhor, digam graças a Deus. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Muitas pessoas, meus irmãos e minhas irmãs, estão cometendo um pecado gravíssimo contra a sua própria vida. O pecado de deixar Deus para depois. O pecado de deixar Deus para outro dia. Quantas pessoas dizem assim: Padre, eu não estou indo na igreja porque eu estou trabalhando muito. Minha vida está muito corrida e não está dando tempo. Pense comigo. A semana tem 7 dias. É claro que nos 7 dias que a semana tem, a pessoa tem que trabalhar, estudar, dormir, ter momentos de lazer. Ela tem que ir ao banco, ir ao supermercado, cuidar da vida. Tudo isso faz parte. É a vida da gente. Mas o problema de muitas pessoas é que na semana, que tem 7 dias, ela não separa um tempo para Deus. Ela não reserva um tempo para Deus. Mas ela ocupa o tempo todo com as coisas deste mundo, a ponto de dizer que não está tendo tempo para vir à missa. Meus irmãos e minhas irmãs, é por isso que tem muita gente doente, muita gente com depressão, muita gente vivendo um tormento de brigas dentro de casa, muita gente que não sabe o que é paz. Porque existe um vazio na alma do ser humano que somente Deus pode preencher. Nada e ninguém mais. Então, quando a pessoa se esquece de Deus, ela passa a sofrer terrivelmente por causa disso. Então, esse é o pensamento de muita gente. Ô padre, eu não estou indo à igreja porque não estou tendo tempo. Padre, minha vida está muito corrida. Padre, estou reformando a minha casa, eu estou construindo, eu estou cuidando disso, cuidando daquilo, então não estou tendo tempo de ir à igreja. Mas é claro que a pessoa não tem tempo. Ela prioriza todas as coisas. Jesus é o último da fila. Se sobrar tempo, aí ela vem para a igreja. Se não, ela não vem. Mas está errado. A pessoa tem que colocar Jesus em primeiro lugar na sua vida e não em último lugar. Priorize Deus. O que o texto bíblico diz? Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Quanta gente está dizendo assim: quando der eu vou na igreja. Um dia eu vou na igreja. Quando tudo der certo, eu vou na igreja. Só que esse dia nunca chega. Por quê? Porque a pessoa, ela não determina, ela não
determina esse dia, então esse dia nunca chega. Meus irmãos e minhas irmãs, nós temos que priorizar Deus, porque se você não priorizar Deus, você vai viver sofrendo, e não é isso que Deus quer. Evangelho de São Mateus, capítulo 6, e versículo 33. Disse Jesus: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Coloque Deus em primeiro lugar na sua vida. Domingo é o dia do Senhor. Venha para a missa todo domingo, não falte. Esteja calor ou frio ou chovendo, venha todo domingo para a igreja. Outra coisa muito importante, meus irmãos, muito importante na nossa vida, é a gratidão. Sermos gratos a Deus e gratos às pessoas que nos ajudam na vida. Eu já ensinei isso aqui. Você vai almoçar, vai jantar, vai tomar um café. Obrigado, Senhor, por esta refeição. Agradeça. Você acordou pela manhã? Obrigado, Senhor. Você vai se deitar à noite? Obrigado, Senhor. Agradeça. Agradeça a Deus e agradeça as pessoas que te ajudam na vida. Agradeça a Deus e agradeça as pessoas que te ajudam na vida. Isso é importante. Então hoje, nesta missa de Santo Expedito, nós estamos aprendendo a colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida e nunca deixarmos Deus para depois. Santo Expedito tem uma história de conversão muito bonita. Expedito era um soldado romano. Ele era o comandante de uma legião de soldados. E um dia ele ouviu a palavra do Senhor Jesus e resolveu se converter a Jesus. Mudar de vida, abandonar o pecado e se tornar um cristão autêntico. Então o diabo apareceu para Expedito em forma de um corvo, dizendo: cras, cras. É uma palavra latina que significa amanhã. Deixa para amanhã. Não se converta hoje não. Deixa para amanhã, deixa Deus para amanhã. Então o Expedito pisoteou aquele corvo e disse odie, que significa hoje. Eu vou me converter é hoje, não é amanhã, é hoje. E naquele dia ele se converteu a Jesus, passou a ser um autêntico cristão. Ele não adiou a sua conversão e passou a ser exemplo para os demais soldados da sua legião. Então nós aprendemos com Santo Expedito a não deixar Deus para depois, mas a cada dia abraçarmos a fé e sermos fiéis a Jesus. Para concluir, tem pessoas que dizem assim, né? Como eu falei há pouco. Quando der eu vou na igreja. Quando eu tiver um tempo eu vou na igreja, padre. Até parece que é Deus que precisa da pessoa. Parece, mas não é não. Até parece que é o Criador que precisa da criatura. Até parece que é o Salvador que precisa do pecador. Parece, mas não é não. Deus, sem nós, Ele é Deus do mesmo jeito. Nós, sem Deus, nós não somos nada. Nós não somos nada. Feliz o homem, feliz a mulher que reconhece que precisa de Deus. Feliz o homem, feliz a mulher que não perde tempo e vem correndo para a igreja para buscar a Deus de todo o coração, porque vai encontrar Deus
e vai encontrar o milagre que precisa. Então que o bom Deus nos abençoe e que na nossa semana, 7 dias, sempre tenha lugar para Deus. Digam amém. Domingo é o dia do Senhor. Venha para a missa todo domingo, seja fiel a Deus. Você vai ter uma vida abençoada. Deus vai cuidar de você. Vamos cantar. Eu confio em nosso Senhor, com fé, esperança e amor. Eu confio em nosso Senhor, com fé, esperança e amor. Com fé. Neste momento de oração, você vai pedir ao Senhor Jesus a bênção, a graça que você precisa. Peça para o Senhor Jesus a graça que você necessita. E faça uma promessa ao Senhor de contar o seu testemunho aqui diante do altar. Senhor Jesus, me abençoe e eu prometo contar o meu testemunho diante do altar. Ou escrever uma carta de testemunho para que o padre leia. E é isso que vai acontecer. Então peça a bênção, a graça, o milagre que você necessita. E faça um voto, uma promessa de contar o seu testemunho aqui na igreja. E é isso que vai acontecer. Eu prefiro que as pessoas venham diante do altar para com viva voz contar a graça alcançada. Mas tem pessoas que preferem escrever o testemunho. Pode escrever, vale do mesmo jeito, e o padre lê o seu testemunho. Seja falando ou escrevendo. Senhor Jesus, me abençoe e eu vou contar a minha graça aqui na igreja. E é isso que vai acontecer. Se você está pedindo cura, você vai pôr a mão, você vai pôr o cordão no local que pede a cura. Põe a mão no local da enfermidade. Se é um local que não dá para pôr a mão, então você pode pôr a mão no coração. Você pode pôr a mão no coração. Se você faz qualquer outro pedido que não seja cura, pode também colocar a mão no coração. Vamos rezar? Põe a mão no local que você pede a cura. Põe a mão no local que pede a cura ou no coração. Isso. Feche os seus olhos. Agora, o Senhor Jesus pergunta para você: meu filho, o que tu queres que eu te faça? Minha filha, o que tu queres que eu te faça? Reze. Se você está doente, Senhor Jesus, me cura, me dê saúde. Se você está passando por um problema de difícil solução e precisa de ajuda, Senhor Jesus, ajuda-me. Senhor, me dê a solução, abra os meus caminhos, peça. Senhor, eu quero contar esse testemunho, eu quero contar esta bênção na igreja para te agradecer. Se você tem algum vício, Senhor Jesus, liberta-me, limpa-me. Se precisa de um novo emprego, Senhor, abra as portas para mim. Se você sente que demônios estão te perturbando, Senhor, liberta-me. Senhor, afasta todo o mal da minha vida. Reze. Se você está pedindo por alguém, Senhor Jesus, visite esta vida, abençoe esta vida, diga o nome desta pessoa, fale com Jesus. Senhor Jesus,
na fé, na devoção, no exemplo de Santo Expedito. Eu lhe peço, meu Senhor, ouça a oração de cada pessoa que está aqui. Ouça, Senhor, a oração de cada pessoa que agora reza comigo. Cure os doentes, liberte os viciados, abra portas de emprego para os desempregados. Senhor, dê a solução dos problemas. Esta pessoa que está passando por um problema que se tornou de difícil solução, Senhor, isso é difícil para nós, mas para o Senhor isso é nada. Por isso, abençoe esta vida, meu bom Jesus. Senhor, abençoe o lar, a família, curando, libertando, convertendo. Senhor Jesus, em teu nome poderosíssimo, eu declaro aberta a prece do santo exorcismo. Todos os demônios, causadores de doenças no corpo, causadores de doenças na cabeça, saiam em nome de Jesus. Demônio que está alojado no corpo, alojado na cabeça, saia em nome de Cristo. Demônio que se esconde dos médicos e dos remédios, de Jesus você não se esconde, saia em nome de Jesus. Demônio do vício, que tornou esta pessoa viciada, escrava, violenta, perturbada, saia deste corpo. Demônio, saia da família. Espírito maligno que tornou esta pessoa dependente do álcool, das drogas, do cigarro, dos jogos de azar, dependente, viciada em apostas, viciada em pornografia. Demônio, saia em nome de Jesus. Demônios de desemprego, espíritos malignos que estão trancando os caminhos, fechando as portas, saiam em nome de Jesus. Ó Deus poderoso, derrama fogo do céu, meu Pai, para queimar e consumir tudo que não presta. Senhor, se alguém aqui, alguém que recebe esta oração, foi vítima de obras de inveja, de feitiçaria, de malefícios, Senhor, quebre todos estes males, quebre todas as maldições e livre estas vidas do mal. Meu bom Jesus, cubra-nos com teu sangue, reveste-nos com a beleza da tua santidade e mande, Senhor, anjos para nos abençoarem. Meu bom Jesus, assim como o Senhor transformou a água em vinho, transforme, Senhor, o pedido desta pessoa em um maravilhoso testemunho. É o que eu lhe peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.